Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é longa e em muitos campos de batalha. Mas antes da gente começar a nossa viagem pelos 10 campos de batalha que você precisa conhecer, eu gostaria de reforçar o convite para que você se inscreva em nosso canal. Se inscrevendo no canal, primeiro você colabora para que ele cresça e mais pessoas possam assistir os nossos vídeos e a gente possa estabelecer cada vez mais uma discussão em torno da história militar, tanto brasileira quanto nos lugares que a gente visita. Em segundo lugar, você vai concorrer a brindes que a gente está dando aí para incentivar a inscrição. Se inscrever é muito fácil. Se você está assistindo aí na televisão, é só você olhar na tela do YouTube e você vai ter lá um local escrito assim, inscrever-se. Clica ali que você está inscrito. É muito fácil. Por que eu estou explicando isso? Porque 80% dos nossos espectadores não estão inscritos. Poxa, gente, se você assiste sempre o canal, se inscreva, isso vai ajudar muito, estou falando sério. Desde que a gente criou a nossa página no Facebook, chamada Sacred Ground, que é a mesma coisa que o Viagem na História, só o nome que muda do Sacred Ground no Facebook, Viagem na História aqui no YouTube. Nós estamos sempre visitando campos de batalha, museus, memoriais espalhados pelo mundo. E sempre trazemos para vocês, repartimos com vocês nessas mídias essas visitas, para obviamente incentivá-la a viajar conosco e também para que a gente possa partilhar com vocês o prazer de estar nesses locais. Então chegou agora o momento da gente fazer uma pequena retrospectiva e selecionando 10 desses campos de batalha que já visitamos, que são imperdíveis, que você tem que visitar de uma maneira ou de outra. E para visitar esses campos de batalha, você já sabe, nós todos os anos organizamos grupos de pessoas como eu, como você, que gosta de história militar, que gosta de viajar, que quer realizar o sonho de pisar na areia de Omaha, de pisar na neve de Bastogne, de pisar na areia do deserto em El Alamein, enfim, visitar esses locais e conhecer em loco tudo que aconteceu ali. Então fica o convite. Entre em contato conosco, todos os anos nós fazemos a viagem para a Normandia em junho, depois em agosto vamos para o leste europeu, Alemanha, Polônia e República Tcheca, e em todo fevereiro nós vamos para o Egito, Israel e Jordânia. Então você tem as visitas nesses campos de batalha, além dos Estados Unidos, que a gente vai sempre em janeiro para Orlando, ou no final do ano para Las Vegas, e no meio do ano fazemos a rota do sul dos Estados Unidos e também visitamos os locais onde batalhas ocorreram. Então não se esqueça, entre em contato, garanta o seu lugar na nossa próxima jornada para esses campos de batalha. Mas chega de conversa, vamos agora rever, ou para quem ainda não viu, conhecer 10 campos de batalha que você tem que visitar. O primeiro lugar, obviamente, é a areia que muitos consideram sagrada de Omaha Beach. Omaha Beach foi uma das 5 praias do dia D, onde os desembarques aconteceram. E visitar Omaha Beach é quase que um ato litúrgico, um ato sagrado para quem gosta de história militar e de história da Segunda Guerra Mundial. Então Omaha Beach é o primeiro ponto de parada nessa jornada por 10 campos de batalha que você precisa conhecer. Aqui foi a principal praia no dia D, onde as tropas americanas desembarcaram. E hoje existe um memorial em homenagem aos soldados americanos que caíram aqui nessa praia,
memorial mais antigo aqui e outro memorial mais novo lá ao fundo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas, depois de uma preparação de anos, voltaram a pisar no solo europeu, especificamente no norte da Europa, e invadiram a França. A Batalha da Normandia foi terrível, vocês já devem ter assistido muitos documentários, muitos filmes sobre a Batalha da Normandia, não vou ficar aqui me estendendo no programa, eu quero mais é mostrar as imagens e como funciona lá. Mas os atrativos são imensos. O cemitério americano que fica em Omaha Beach, próximo a Omaha Beach, onde, por exemplo, tem as cenas iniciais do filme do Resgate do Soldado Ryan, e nós tivemos a oportunidade também de visitá-lo dentro dessa visita a Omaha Beach. Também em Omaha existem 2 museus sobre o desembarque, mas o melhor museu da Normandia, do desembarque da Normandia, fica na praia de Utah Beach. É o museu do desembarque, que é muito completo, muito bacana. Pessoal, esse é o museu do desembarque aqui na praia de Utah. É um museu bem bacana, ele tem o dia a dia dos franceses sob a ocupação alemã, depois a chegada das tropas, como isso interferiu na vida dos franceses, a resistência perseguida pelos alemães, tudo documentado, fotos, revistas, armas, armamento, equipamentos, etc. Enfim, a visita ao Omaha Beach não pode se limitar apenas ao Omaha Beach. Você tem de ir nas baterias costeiras alemãs, que estão muito bem preservadas, o cemitério alemão em Lacombe, existindo também dezenas de museus nas pequenas cidades costeiras ali da Normandia. Em cada cidade, em cada vila, aconteceram combates. Agora, a joia da coroa, além de Omaha, obviamente, é também a cidade onde o famoso paraquedista ficou preso na torre da igreja, St. Mary Ecclesias, que faz parte desse tour pelas praias da Normandia. Continuando a nossa jornada pelos 10 campos de batalha que você precisa conhecer, para chegar no segundo foi longe. Aliás, uma ponte longe demais. Obviamente eu estou falando de Arnhem, na Holanda. Em Arnhem foi travada uma batalha, talvez a maior derrota aliada durante a Segunda Guerra no campo de operações da Europa. Foi um plano estratégico traçado pelo general britânico Montgomery e aprovado pelo general Eisenhower, que era o comandante supremo das forças aliadas, e esse plano previa abreviar o fim da guerra, chegando e cruzando o rio Reno e entrando na Alemanha, forçando os alemães a uma rendição. Aqui aconteceu uma das maiores ações de forças aerotransportadas. Milhares de paraquedistas foram lançados próximo a essa ponte para tomá-la e assim garantir o acesso à Alemanha nazista pelas forças aliadas. Isso em 1944, final de 1944. Só que as forças foram lançadas sobre 2 divisões alemãs e a reação alemã foi imediata. E essa ponte se provou realmente uma ponte longe demais, impossível de se conquistar naquele momento. O desfecho da operação foi negativo, foi uma derrota e muitos britânicos, canadenses, americanos foram capturados ou mortos nessas ações e foi a última vitória alemã dentro da Segunda Guerra Mundial. Só quem conhece a história da Operação Market Garden consegue vislumbrar aqui o confronto terrível que aconteceu em cima dessa ponte, hoje chamada Ponte John Frost, em homenagem ao comandante britânico que resistiu bravamente aqui ao lado
ao avanço alemão, até que não foi mais possível e ele se rendeu. Estar aqui em Arnhem é vivenciar tudo isso. Em Arnhem, a ponte, ela chama muita atenção, é emocionante quando você se aproxima da ponte de Arnhem. Então a ponte John Frost, ela chama muita atenção. Existe todo um complexo, vamos dizer assim, turístico em torno da Batalha de Arnhem. Além da ponte, você pode visitar o Museu Hartenstein, que é o antigo hotel que virou hospital durante a batalha e onde foi o quartel-general das forças aliadas, e ali eles se renderam definitivamente aos alemães no final da batalha. Ali hoje tem um museu muito bonito de se ver, tem o cemitério de Osterbeck também, onde os soldados aliados foram sepultados, então é um lugar que vale também a visita pela homenagem que a gente vai prestar aos caídos em combate, e isso tudo torna a visita a Arnhem muito prazerosa. Da Holanda a gente vai para a Itália. Vamos visitar um campo de batalha de uma batalha que foi chamada de a Stalingrado do Ocidente, pela sua ferocidade e pelo seu poder destrutivo. Trata-se de Monte Cassino, ou da Batalha de Monte Cassino. Hoje, essa pequena cidade no sul da Itália, a caminho de Nápoles, ela ficou marcada pela batalha que ali aconteceu, a pequena cidade de Cassino, que foi totalmente destruída durante os combates. A batalha aconteceu quando os alemães, defendendo a chamada linha gótica, que era uma linha de defesa que cortava a bota italiana ao meio, se dispuseram a resistir ao máximo ao avanço aliado. E 12 nações, tropas de 12 nações, foram jogadas na ofensiva contra os alemães. E por fim, o comandante neozelandês dessas tropas resolveu bombardear a abadia de Monte Cassino, julgando que ali estavam os alemães entrincheirados. A abadia de Monte Cassino era uma abadia milenar, construída por São Bento, e onde viviam os padres beneditinos. Esses padres ficaram na abadia até quase o começo da batalha, mas os alemães insistiram que eles saíssem porque temiam pela vida dos padres. E todos os padres, menos 9 que não quiseram sair de jeito nenhum, e as obras de arte mais valiosas foram retiradas da abadia, já prevendo um bombardeio. E esse bombardeio veio, embora as tropas alemãs não estivessem no interior da abadia, e sim num raio de 300 metros de distância da abadia. No entanto, após o bombardeio, os alemães então se entrincheiraram nas ruínas da abadia e a batalha se tornou ainda mais feroz. Ao final, os alemães bateram em retirada e as tropas polonesas conseguiram capturar o que restava da abadia. Aqui no centro de Cassino, a gente ainda observa muitas marcas da guerra. Muitas marcas da cidade que praticamente destruiu toda a cidade. A cidade foi bombardeada, destruída, assim como a abadia que fica ali em cima da montanha, e a cidade está aos pés dessa montanha. Portanto, esta batalha deixou marcas profundas aqui. Você encontra até hoje os restos dessa batalha. A visita a Monte Cassino não é só a abadia, hoje reconstruída em um lugar, aliás, belíssimo, que tem uma vista maravilhosa, e o lugar onde está o corpo de São Bento. Mas, além da abadia e da cidade, onde você encontra muitas marcas da guerra, você tem também o cemitério polonês, o cemitério alemão e o cemitério das tropas britânicas. Mas qualquer lugar que você vá, nessa visita a Cassino, você está sempre à sombra da montanha do Monte Cassino. De qualquer um desses pontos você tem essa visão que dá a importância estratégica do monte em si, da altura que estrategicamente domina todo o vale a seus pés. E por isso a luta ali foi tão feroz. É um lugar que você também precisa conhecer. Estar aqui nesse Campo Santo, nesse solo sagrado, é uma forma de prestar homenagem a tantos jovens que deram suas vidas pela sua pátria, pelo seu país, pela sua família e principalmente pela democracia.
Da Itália pulamos para a sua vizinha França. Voltamos então para conhecer outro lugar da França na fronteira com a Alemanha já, que é a linha Maginot. A linha Maginot se estendeu por centenas de quilômetros e a ideia era bloquear totalmente a fronteira entre a França e a Alemanha, só que esqueceram de combinar isso com os alemães e eles deram a volta na linha, passaram pela Floresta das Ardenas, contornaram a linha Maginot, tomaram Paris e chegaram na linha Maginot pelas costas. Mas a linha Maginot, hoje ela está preservada, uma parte pelo Estado francês, uma parte foi comprada pela iniciativa privada, mas ainda resta bastante coisa da linha Maginot. O lugar mais importante, na minha opinião, que é o que nós visitamos, é o Forte Hackenberg, porque o forte é um dos fortes que está melhor preservado, ainda está operacional, ou seja, todo o sistema de transporte dentro da terra, embaixo da montanha, os trilhos, o pequeno metrô está funcionando. Nós tivemos a oportunidade de passar, de cruzar todo o forte por ele, e também as torres giratórias dos canhões, que na época, nos anos 30, quando a linha Maginot foi construída, era uma grande invenção tecnológica e deu aos franceses a sensação de que estavam protegidos. Infelizmente não estavam. Fortificação ultramoderna para a época, construída pelos franceses para deter um possível ataque alemão. Um ataque que viria, só que não em direção às fortificações. Veio por outro lado, contornando a Floresta das Ardenas. Este é um símbolo da mentalidade militar de antes da Segunda Guerra Mundial, especialmente de franceses, britânicos, belgas, a construção de fortes. Este Forte de Hackenberg é uma das principais fortificações na linha Maginot. Estamos chegando ao 5º campo de batalha a visitar. E agora vamos longe, lá na África, em El Alamein. El Alamein foi uma batalha também muito decisiva, como todas que estamos vendo até agora. Mas quando ela aconteceu, os alemães ameaçavam tomar conta de todo o norte da África e depois garantindo sua passagem até atingir os campos de petróleo do Oriente, fechando a tenaz com as tropas alemãs também no Cáucaso. Essa era a ideia. Mas em El Alamein, os britânicos e seus aliados disseram: pare. Foi uma batalha sangrenta e extremamente decisiva. Rommel, que era o comandante-geral das tropas alemãs, até então parecia imparável, e os ingleses e seus aliados, para derrotá-lo, tiveram que suar sangue. Então, visitar o campo de batalha de El Alamein também é seguir as pegadas da história e de uma história muito importante. Você chega em El Alamein, hoje uma cidade que recebe turistas egípcios e de outros países, é um litoral muito tranquilo, que atrai muitos turistas, mas historicamente falando, você tem ali o Museu da Batalha do El Alamein, que tem um acervo riquíssimo, que conta toda a história da batalha, das forças italianas, das forças alemãs, também das forças aliadas, principalmente das forças britânicas. Então, ali você tem objetos pessoais que pertenceram ao general Rommel, ao marechal Erwin Rommel, e também objetos pessoais do general Montgomery. Nós também visitamos, quando estamos em El Alamein, o cemitério italiano, que conta uma parte também da história da batalha vista pelo lado italiano. Ali tem um pequeno museu já dentro do cemitério. E parte do campo de batalha em si também está ali preservado. Ele fugiu da especulação imobiliária, da construção de resorts e casas de veraneio, e ficou preservado. Eu tive a oportunidade de caminhar por esse campo de batalha, que fica ao lado de um monumento grande, onde estão os nomes de todos os soldados italianos que caíram em batalha em El Alamein.
próximo do cemitério italiano também está o cemitério alemão, que é igualmente imponente e também cerimonioso a sua visita. Tivemos a oportunidade, quando estávamos lá, de conversar com o guardião do cemitério do Memorial Alemão, que é um beduíno, que está na função há muitos e muitos anos e que era amigo pessoal do filho de Rommel. Das areias escaldantes do deserto, vamos voltar para a Europa gelada, especificamente a Bélgica e a cidade de Bastogne, onde fica o campo de batalha da floresta de Foy. Essa batalha, ela nem foi assim uma batalha extremamente decisiva ou grandiosa, mas ela foi uma batalha heróica e que foi imortalizada nas telas em vários filmes, inclusive na série Band of Brothers, que certamente você já deve ter assistido. É aquela floresta cheia de pinheiros altos, onde os alemães explodiam as granadas nessas árvores e elas estilhaçavam, e as farpas das árvores atingiam os soldados americanos que estavam entrincheirados dentro dos foxhole, aqueles buracos de raposa, foxhole, buraco de raposa, essas trincheiras na neve, congelados, mas resistindo heroicamente ao avanço alemão, que salvou a cidade de Bastogne de cair nas mãos alemães na ofensiva das Ardenas no final de 1944. Aqui é o campo de batalha próximo a Bastogne, lugar conhecido como Foy. Aqui os paraquedistas americanos cavaram os chamados foxhole, os buracos de raposa, ou seja, as trincheiras individuais ou em dupla. E aqui eles ficaram para segurar os alemães que vinham nessa direção. Então essa floresta, esse bosque, é um campo de batalha. As árvores foram todas destruídas porque os alemães preparavam granadas que explodiam no topo das árvores, espalhando estilhaços de madeira para tudo quanto é lado. Então hoje as árvores já cresceram, o bosque já se formou novamente, mas as trincheiras cavadas pelos americanos, que heroicamente resistiram aqui, ainda estão como uma marca da história, uma cicatriz ainda aberta da história. Então esse é um campo sagrado, é um solo sagrado e esse é um lugar histórico. E para a gente é um motivo de muito orgulho de poder trazer para vocês a experiência de estar aqui nesse campo de batalha. A gente está no final da primavera, quase começando o verão aqui na Bélgica. E está frio aqui nessa floresta. Imagine durante a batalha, quando a temperatura nessa floresta chegou a menos 25 graus. Esses buracos ficaram quase que completamente cheios de neve. E o soldado tinha que viver aqui dias e dias durante a ofensiva alemã das Ardenas. E resistir ao avanço alemão, se alimentando, fazendo suas necessidades, e com medo do inimigo atacar. Lógico, porque o medo passa na cabeça de qualquer soldado, ainda mais numa situação como essa. Mesmo assim, eles resistiram bravamente, heroicamente, até os alemães retrocederem. Foi isso que salvou Bastogne, que está logo aqui à frente. Ali próximo existe um monumento às tropas da 101ª Divisão Americana, que lutou em Foy e resistiu tão bravamente. Caminhar pela floresta de Foy é surreal. Agora nós vamos voltar um pouquinho na cronologia e vamos visitar dois campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Verdun, na França, foi uma batalha terrível, uma batalha que durou 300 dias. Uma batalha que dispararam milhões de salvas de canhão de ambos os lados, que destruiu 16 cidades no seu entorno, pequenas cidades. E essa batalha custou 1 milhão de mortos às tropas envolvidas. Em Verdun você descobre o que era a Primeira Guerra Mundial. Você toma contato com os horrores de uma guerra que beirou a barbárie, que beirou a primitividade do ser humano.
Máquinas de guerra foram inventadas para transformar a arte da guerra na extensão da palavra sangrento. Ali você tem vários cemitérios, os restos de alguns fortes e de algumas cidades. O monumento mais famoso em Verdun talvez seja o ossuário. É um local onde foram preservados ossos de 40 mil soldados caídos em combate que não foram identificados. Na frente do ossuário você tem um dos cemitérios e é um local onde, ao mesmo tempo, esses horrores são relembrados, mas a honra também das pessoas que lutaram é ali homenageada. Estamos aqui em Verdun. Na Primeira Guerra Mundial era o inferno de Verdun. Uma batalha enorme, com 1 milhão de mortos. Aqui nesse cemitério temos estas cruzes brancas que representam um morto, às vezes 2, às vezes 3 ou até 4. Tem franceses, tem ingleses e tem alguns alemães. Era uma batalha enorme que tomou muito tempo, vários meses. Tinha esta batalha em um lugar com as trincheiras com soldados de um lado, do outro lado, com pouco progresso e muitos mortos. E aqui temos um cemitério, um dos cemitérios maiores da Europa. Além do campo de batalha e de todo o seu entorno, cemitérios, fortes, existe também um museu, o Museu Oficial da Batalha de Verdun, que vale a pena uma visita. Gente, eu estou falando de vários campos de batalha, que eu achei os mais importantes nessas visitas que já fizemos, mas eu gosto de repetir. Você também pode conhecê-los em loco. Eu acho que esses que estão aí são importantes e imperdíveis. Não se esqueça que estaremos voltando nos próximos anos. Todo ano a gente leva um grupo. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco para que você ingresse no pelotão que vai aos campos de batalha conhecer alguns desses aí. Não vamos em todos numa única viagem. Os da África, como é o Alamein, a gente faz na viagem por Egito. Os da França, Bélgica e Holanda a gente faz no roteiro da Normandia. E os da Itália a gente faz um roteiro que começa no sul da Itália indo até os campos de batalha onde os brasileiros lutaram. Montese, Monte Cassino, Pistoia. Então são viagens diferentes, mas você pode escolher uma delas aí, entre em contato que a gente está sempre levando os grupos. Todos os anos levamos para esses lugares. Existe uma região entre o norte da França e parte da Bélgica chamada de Flanders. Os campos do Flanders testemunharam também sangrentos combates durante a Primeira Guerra Mundial. E nos campos do Flanders, a cidade de Ypres concentrou várias batalhas e vários momentos decisivos da Primeira Guerra Mundial. Então iremos visitar, gastaremos 2 dias do nosso roteiro pela Normandia, visitando Ypres e adjacências. E ali vamos conhecer o portão de Menin, o Menin Gate, onde acontece, desde o final da guerra, em 1918 até hoje, a cerimônia chamada Last Post, que é uma cerimônia que presta homenagem aos soldados que ali foram vitimados, próximos à cidade de Ypres. Essa cerimônia hoje talvez seja a cerimônia mais famosa relacionada à Primeira Guerra Mundial e que ainda ocorre todos os dias.
Ypres você pode visitar uma trincheira original da Primeira Guerra Mundial, também vários cemitérios de guerra, crateras das explosões gigantescas causadas pelos soldados que escavavam por debaixo da trincheira inimigo, ou seja, você vivencia ali também de uma maneira crua, mas real, a Primeira Guerra Mundial. Esse é o espaço de Sanctuary Woods, na Colina 62. Essa trincheira é uma trincheira original da Primeira Guerra Mundial. Era uma trincheira britânica, onde as forças canadenses, neozelandesas, australianas e inglesas resistiram ao avanço alemão em direção a Paris. Esse pedaço de terra foi preservado graças a uma família que quis manter um pedaço da história, preservando a linha de trincheiras, os buracos das explosões dos canhões, e com isso a gente pode hoje estar aqui vendo um pedacinho, caminhando pela história, literalmente. No penúltimo campo de batalha escolhido para esse programa, nós contemplamos a Guerra Civil Americana. Então, é o campo de batalha de Vicksburg. Vicksburg foi uma batalha decisiva durante a Guerra Civil Americana, porque foi quando as tropas do norte, da União, finalmente penetraram, cruzando o rio Mississippi, as planícies e os campos do sul. E a partir dali, as tropas do sul não tiveram mais como conter o avanço das tropas nortistas. Então, Vicksburg hoje é um campo de batalha imenso, totalmente preservado. Ali você tem armamento, canhões, memoriais, obeliscos, até as árvores que ainda trazem as marcas de uma batalha acontecida há mais de 150 anos, mas uma batalha que foi muito decisiva. Hoje é um dos lugares mais visitados dentro dos Estados Unidos. Vicksburg foi o ponto-chave na virada da Guerra Civil Americana e que levou os nortistas, ou a União, a derrotar as tropas do Sul e manter todos os estados que compunham os Estados Unidos, mantê-los juntos. Mas as divisões causadas por esta guerra permanece até hoje no ideário americano e divide a sociedade como um todo. Bom, para encerrar o programa, nós voltamos mais ainda no tempo, né? E vamos falar da Batalha de Waterloo e da nossa visita feita àquele campo de batalha. Foi uma visita muito prazerosa, fomos muito bem recebidos, o local é muito bem cuidado. Ali Napoleão travou a sua derradeira batalha, ali ele foi finalmente derrotado e dali partiu para o exílio e não voltou mais. E Waterloo ficou escrito na história. As tropas que venceram Napoleão, que eram os britânicos, os belgas, os russos, os prussianos, construíram um monumento, um morro que você está vendo aí nas imagens. Ele é artificial, foram os belgas que ergueram esse morro e lá em cima colocaram o leão belga testemunhando a derrota de Napoleão. Mas isso tudo fez do local um local único. Tem um museu ao lado espetacular, um museu riquíssimo que conta toda a trajetória napoleônica, toda a trajetória da Revolução Francesa até chegar à Batalha de Waterloo. E do alto desse morro artificial, do monumento onde está o leão belga, você tem a visão completa de todo o campo de batalha e você, fechando os olhos ou até de olhos abertos, você imagina os dois exércitos se confrontando, se movimentando e se digladiando nessa batalha que foi decisiva para a história da Europa. Esse é o campo de batalha de Waterloo. Lá em cima fica o memorial com o leão
que significa a vitória das forças contrárias a Napoleão, as forças monarquistas, que derrotaram aqui nesse lugar um dos maiores líderes mundiais, um dos maiores estrategistas militares. Aqui nesse local é possível admirar o campo de batalha. Tem um museu muito interativo, com projeção, com displays de uniformes, e tem também, em determinadas épocas do ano, como agora, como a gente vai te mostrar aí, tropas vestidas a caráter, canhões da época. Há uma interatividade com o público. Attention, feu! Feu! Só aqui na Bélgica você consegue fazer isso, virar um soldado francês nas guerras napoleônicas. Você pode ter essa oportunidade, não se esqueça, viu? Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar depois com mais programas, com mais 10 campos de batalha que você precisa conhecer. Antes do próximo programa, nós temos muitos outros campos de batalha ainda a visitar. Quem sabe você não estará junto conosco nessas visitas, tá bom? Todos esses campos de batalha que mostramos aqui são campos de batalha importantíssimos na história e que merecem muito a sua visita. Se você quiser então conhecê-los, entre em contato o mais rápido possível e junte-se a nós no próximo grupo. Não se esqueça então de se inscrever no canal, de dar o seu like, ativar o sininho, aquela reza que você sabe aí de todos os programas. Quem assiste muito YouTube sabe o que fazer. E por que a gente vive repetindo isso? Porque é importante para nós que produzimos o conteúdo que você compartilhe, que você divulgue, que você siga a gente, e o crescimento do canal implica que a gente tem que preparar ainda mais conteúdo para vocês, tá bom? Então continue conosco, seguindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, fazendo tudo que você tem direito. Não esqueça que a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, tudo que você precisa aí para estar informado sobre a história militar, você tem à sua disposição nas nossas mídias. Mais uma vez, obrigado, e a gente volta logo com mais novidades para vocês. Não se esqueça de mandar mensagens, sugestões, comentários, que isso para nós é muito importante.